gravação, o senhor autoriza? Maravilha. Com certeza, fique à vontade. Muito obrigada. Então, pessoal, vamos então inaugurar esse primeiro ABAL Day do ano, que está sendo coordenado pela nossa Diretoria de Assuntos Jurídicos e Regulatórios, aqui, diretoria sendo coordenada por Rômulo Barcelos, que é quem vai tocar esse ABAL Day com os nossos convidados. Vamos focar em DUIMP, o status da implementação da DUIMP com foco em recintos alfandegados, e por isso a gente traz, pode passar um slide, Rodrigo, por favor? Já vou apresentar aqui rapidamente. A gente traz, então, um auditor que vocês já conhecem da Receita Federal, Rodrigo Salles. Está aí o currículo dele, com bastante experiência, com muitos anos aí de Receita Federal, liderando a implementação da Declaração Única de Exportação, toda essa movimentação que a gente está passando. Vai falar um pouquinho sobre o cronograma da DUIMP e a atualização que ela sofreu, que o cronograma sofreu hoje. E também vamos receber, na sequência, depois do Rodrigo Salles, do auditor, o Angelino Caputo e Oliveira, que é um grande parceiro aqui da ABOL. Ele hoje é o dirigente da ABTRA, a associação que representa os recintos alfandegados, também são filiados à CNT. Nós somos vizinhos de andar no prédio da CNT. Ele é um especialista em... Enfim, está aí o currículo dele. É um especialista em documentos, em TI, e está dominando todos os passos da DUIMP, e por isso o convite feito a ele para que ele possa, junto ao auditor Rodrigo, depois que eles fazerem suas apresentações, a gente abrir para Q&A aqui para os associados que ainda têm dúvidas sobre a implementação, sobre o cronograma, ou dificuldades, que possam trazê-las e a gente saná-las minimamente aqui, aproveitando os convidados. Então, com isso, eu vou agradecer de novo imensamente a participação dos nossos convidados, passar a palavra para o Rômulo, e Rômulo, fica à vontade aí já para assumir. E bom evento a todos, pessoal. Bom ABAL Day. Ótimo, Marcela, obrigado. Primeiro, bom dia, prazer estar aqui com vocês, cumprimentar todos os associados aí que estão tendo a oportunidade de nos assistir. Parabenizar aí a diretora Marcela Cunha pela iniciativa do evento, agradecer a participação da Receita Federal, da ABDA, na pessoa aí do Rodrigo, do Angelino, pela imediata disponibilidade aí dos senhores de contribuir para a disseminação e apresentação desse tema tão importante e que vem tirando bastante o sono de nossos associados, do mercado como um todo, ainda gerando bastante dúvida em relação a quais seriam essas mudanças no processo de importação, quais os impactos relevantes para todos os agentes. Então, a ideia aqui é a gente não só aprender com esses dois especialistas, mas também trabalhar aí na sequência, junto à própria associação, as demandas, as necessidades de cada associado. Então, estou aqui, mais uma vez, também para desejar uma boa live a todos, que possamos aí ter um ambiente bastante esclarecedor. Conto com o apoio de todos aqui que estão presentes e vamos iniciar, então, com as atualizações sobre a ótica da Receita Federal. Então, Rodrigo, por favor. O Rodrigo vai falar um pouquinho aí do cronograma, desligamento da DI, a anuência, cadastro de atributos. No final, vou falar um pouquinho também de CCT aéreo. Então, Rodrigo, por favor, a palavra é sua. Bom dia. Rodrigo, só dar uma informação importante. Desculpa, que eu esqueci de comentar. Para os associados, que essa é uma reunião fechada, pessoal, não está aberta ao público, então fiquem mais encorajados aí a fazerem perguntas e sanarem eventuais dúvidas. E aí, só lembrando que ao colega Rodrigo, o auditor, e até o Caputo, hoje os operadores logísticos, estão bastante fortes no modal aéreo de carga, como a gente conversou rapidamente lá atrás, e também em atuação portuária. Então, hoje a gente observa aqui que entre os operadores logísticos, a gente tem quase 20% aí atuando em portos, e um pouco menos disso, dependendo aí do modal aéreo de carga, e por isso a importância de vocês todos realmente engajarem e participarem. Rodrigo, auditor, por favor, doutor, à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Estou feliz de estar com vocês, conhecendo mais um grupo de pessoas que eu gosto sempre de trocar ideias e conhecer a realidade, as dores de cada área, cada segmento do comércio exterior.
Eu vou falar rapidamente um pouco aqui sobre o histórico do projeto todo. Vou tentar ser rápido, sucinto, para focar um pouquinho mais aí na parte de interesse, seja cronograma. Mas fica à vontade para falar sobre qualquer dos temas aí que vocês quiserem abordar. O portal único é um conceito de single window, né, que a gente traduz, é melhor traduzido em português para guichê único, onde a ideia, né, a vontade nossa, o desafio nosso é que todos os intervenientes, seja os importadores, seja os demais aí, transportadores, depositários, eles têm um local único para conversar, para chegar e prestar suas informações e receber o resultado das operações que são feitas. E hoje ele já evoluiu bastante, ele começou a ser desenvolvido. As primeiras conversas de 2014, entrou no ar em 2017 com a DUI. Na verdade, em 2015 a gente já começou a colocar o Visão Integrada, que hoje é conhecido como Vicomex, o Anexação Digital entrou em 2015 também, com a digitalização do envelope ali da DI, né, dos documentos que eram entregues em papel. Em 2017 nós entramos com a DUI, que se tornou obrigatória em 2018, a Declaração Única de Exportação. E hoje nós temos mais de 20 módulos diferentes operando e mais novos entrando nesse conceito de portal único. Não só ele é um conceito de prestação de informação local único de repositório de dados, mas também ele é uma coisa moderna com que faz que a gente mesmo queira migrar sistemas antigos, que foram desenvolvidos há 20, 30 anos atrás, para uma tecnologia de ponta. Na questão da importação, vocês podem ver que nós temos uma série de módulos que se conversam ao redor da própria declaração. Então, o módulo da declaração é o módulo que é preenchido pelo importador, é a parte que é declarada por ele. Então, nós temos aí principalmente o módulo de controle de carga, que é pareado com a declaração para informar a viagem, a chegada da carga, a armazenagem. Nós temos o gerenciamento de risco, que é o foco desse novo processo de janela única, de guichê único, né? Traduzimos aqui, falamos muito sim ainda como janela única, apesar do termo correto ser guichê único, né? E aí usamos o conceito de portal justamente para chegar todo mundo no local só. Integramos as licenças aqui, a antiga LI, num módulo que a gente trata de amplia o conceito de licença para licença, permissão, certificado. Por exemplo, na exportação é muito mais comum você ter um certificado de sanitário, fitossanitário, do que uma licença de exportação. Licenças são para poucas mercadorias, como armas e produtos médicos, né? Já na importação é muito mais comum se ter a licença, né, a autorização de trazer ao país, né? Tratamento tributário também foi uma evolução que a gente está acomodando aqui de uma forma mais aprimorada, toda a questão das alíquotas, dos acordos comerciais, toda a parte tributária, o cálculo tributário que envolve a declaração, seja de exportação, seja de importação, mas na exportação só temos uma mercadoria que cobra imposto de exportação, que é o cigarro, e na importação ele é muito mais importante, né? O pagamento centralizado também é outra inovação, que é a tentativa de modernizar não só o mecanismo de débito em conta, que hoje ele leva 3 dias para ser pago, e na nova forma ele é quase instantâneo, e é um desafio junto com os bancos, porque os bancos precisam aderir, desenvolver o código lá de integração com essa nova tecnologia, e nós sofremos bastante com bancos tendo... todo mundo tem sua área de TI com bastante cheia, então ninguém tem folga para rapidamente se integrar. Mas já conseguimos praticamente 95%, 98% dos bancos que constam de DIs, são meia dúzia de bancos, né? Mas 95% dos bancos que são usados nas DIs, eles hoje já estão aptos para registrar débitos do INPES, né? E também do licenciamento dos órgãos anuentes, das taxas dos órgãos anuentes, né? Em particular, aqui temos a parte de conferência aduaneira, que é a parte interna, seja da Receita, seja do órgão anuente que trabalha no porto, melhoramos também. E a evolução do controle de carga e trânsito está sendo feito separadamente para os 3 modais. Em apoio à declaração, nós temos esses módulos aqui do lado esquerdo, chamados sistemas transversais, como catálogo de produtos, cadastro de atributos, que é subordinado, vou falar um pouco deles dois. Conexação, eu já falei que ele veio em 2015, ele está sendo usado amplamente em todas as etapas, todos os
seja na declaração, seja no LPCO, seja em diversos locais, é bastante usado. E temos outros módulos que são menos divulgados, mas muito importantes, muito legais, como o Classif, que é uma ferramenta que hoje já até evoluiu para utilizar a inteligência artificial, ajuda o importador na classificação das mercadorias, ele traz toda a base lá de ICM, de alíquotas e ajuda, você coloca uma palavra lá e ele busca qual é a melhor classificação, ele sugere classificações. Então, são módulos de apoio que complementam esse universo aqui do Portal Único. E o foco que nós trouxemos para o novo processo de importação, né, apelidado aí de NPI, né, o NPE, o novo processo de exportação, já foi concluído, ele já tem até 7 anos, aí concluído em 2018. Estamos até pensando em fazer uma renovação, se ele precisa de alguma evolução já. Mas o novo processo de importação, ele tem essas diretrizes aqui, ele busca alcançar esses objetivos, esses resultados, né? Então, o primeiro aqui é a licença flex, seria sair daquela obrigatoriedade de um LI para cada operação de importação, que hoje nós temos aí 19, 18, 19, isso muda bastante, órgãos anuentes. O último que entrou aqui é a Anatel, que acabou de ser recentemente tornado órgão anuente. E tem órgãos anuentes que o foco dela não é o comércio exterior. O foco dela quando você fala aí Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Cinema, eles estão com outro objetivo de vida, exportação, um pedacinho pequeno da vida deles lá. Então, traz um fardo muito grande para o importador, burocratiza o processo a fazer operação a operação. Então, a licença flex seria o órgão anuente, com base na análise de risco, com base no conhecimento do tipo de operação, do setor, das empresas envolvidas, ele emite uma licença por um prazo específico, ou por uma quantidade de operações, ou por uma cota de peso ou volume, e isso alivia bastante o conceito da declaração única de importação, que seria sair do par DI, LI e DI, para uma declaração isolada, onde os anuentes compartilham as informações junto com a Receita Federal. O processamento antecipado, né, fomentar o registro da declaração antes da chegada, sair desse modelo de que 100% da carga tem que ser armazenada e fica dias ali até conseguir a declaração ser apresentada. Quando a gente traz para o processamento antecipado, com a prestação da informação antes mesmo do navio atracar, ou no rodoviário e no aéreo, mesmo desafio, antes do caminhão chegar ou antes do avião pousar. No aéreo, nós estamos falando aí de 12 horas, né, de 20 horas no máximo, entre a partida do avião e a chegada, mas no marítimo a gente tem, né, semanas aí fácil para permitir a acomodação dessa informação. Isso adianta o lado para análise de risco, seja da Receita, seja dos órgãos anuentes, e permite uma liberação de uma maior quantidade de declarações no momento da chegada, uma certeza maior de que essas declarações que não têm importância para a Receita, que não apresentam risco, elas sejam passadas mais rapidamente no verde. O canal único, eu também tenho um slide para falar sobre a integração desse conceito de chamar de canal vermelho qualquer órgão que queira olhar a carga, ou canal amarelo, qualquer órgão que queira fazer análise documental. Então, hoje no processo da LI e DI, você tem a grande maioria dos órgãos, ele não quer olhar a carga quando chega no Brasil, ele autoriza a operação antes de sair lá, mediante a emissão da LI, mas uns 4, 5 órgãos, né, principalmente o MAPA e a Anvisa, mas também o Exército e o IBAMA, eles querem ver a carga quando chega no Brasil, ou pelo menos uma parte das operações eles querem ver. E aí você tem uma conclusão da LI na chegada, quando a carga já está aqui, atrasando o processo de registro da declaração de importação, e isso faz com que você tenha uma perda de visibilidade para o importador de que aquela carga será examinada, você tem um posicionamento duplicado da carga. Quando o órgão anuente pede para ver a carga, tira da pilha, desova o container e depois guarda de novo, e 3 dias depois aquela declaração é apresentada, cai em canal vermelho, tira da pilha uma segunda vez, desova novamente, né? Custos, tempos perdidos. Então, a grande vantagem do canal único aqui é trazer essa
inspeção conjunta, né? Então, eu estou ouvindo alguém falar aqui, eu estou vendo um microfone aberto. Então, esses grandes eventos aqui da inspeção coordenada, do canal único, do processamento antecipado, é o que vai dar a desburocratização, aumento da facilitação das operações para aquelas operações que o Estado não quer parar, seja um órgão anuente, seja Receita Federal, ela não tem interesse, ou tem baixo interesse, tem baixo risco de operação, né? E para isso nós usamos alguns conceitos como catálogo de produtos e licenciamento. Então, o processo de importação ele está fortemente apoiado no catálogo de produtos, que é um produto é diferente de uma mercadoria. A terminologia que nós estamos usando a partir de agora é mercadoria é aquela que chega no container. É o lote que está chegando essa semana ali naquele container. É o que tem um número de série. Um produto ele tem um part number. Ele é um catálogo ideal, ele é um produto ideal. Então, é algo que não é uma instância de fato, né? Então, a forma que nós propusemos de facilitar e dar uma maior visibilidade e baixar o risco, portanto, é que as empresas nos oferecem os produtos que elas tipicamente, recorrentemente operam, que elas trazem reiteradas operações ao longo do ano, e esses produtos eles trazem as características essenciais ali daquela operação. Então, seja NCM, seja uma possibilidade de fazer já um licenciamento em cima do produto, e aí aquela empresa ela tem uma segurança jurídica maior, ela tem uma estabilidade que aquela operação ela vai passar mais rapidamente quando a mercadoria chegar no porto. A mercadoria propriamente dita, né? Então, a instância lá do produto. Então, o produto geralmente é focado ali no SKU, no part number, né? E ele é vinculado à sua classificação. E se a Receita tem aquele processo lá de classificação fiscal, de responder qual é a classificação correta, e a empresa pode solicitar que seja classificada, e tem lá uma solução de consulta, já fica atrelado ali aquele produto. De forma que quando a do INPE é registrada, a carga chegou com aquela mercadoria dentro, ela já sabe que ela tem uma solução de consulta, ela está classificada corretamente. Então, é uma estabilidade nessa parte no licenciamento prévio, e utilizando o catálogo de produtos. E o conhecimento de carga, com a do INPE, é a mercadoria no porto. Então, nós estamos falando aqui número de lote, data de fabricação, teor de alguma substância. E nós, então, separamos as informações que nós queremos saber antes, no catálogo do produto, das informações que nós queremos saber para aquele lote, no momento da chegada. Para fazer isso, nós criamos esse conceito de atributo. E aí vem o cadastro de atributos. Eu queria mostrar, eu estou com uma animação aqui que eu não queria que estivesse solta, mas eu vou ir e voltar para vocês verem. Isso aqui é o passado. Isso aqui é um texto de uma ADI ou de uma LI. Então, na descrição só tem um campo texto grande. O importador ele sofria aqui para trazer todas as informações necessárias para a classificação fiscal, para o licenciamento, para a anuência. Então, trazia aqui o nome do produto, o nome comercial, sua forma de apresentação, que a anuente está querendo saber em que forma está chegando, né? O número CAIS ali, o número de registro, a fórmula química, a forma do acondicionamento aqui que essa mercadoria está sendo trazida. E nós, então, identificamos que nós podemos quebrar em campos. Então, isso tudo aqui virou atributo denominação, o atributo apresentação, o atributo número CAIS, o atributo acondicionamento. E quando eu falo de acondicionamento de sacos plásticos, não é digitado, é de uma lista pré-conhecida, que talvez tenha lá 20 ou 30 formas de embalagem. Quando eu tenho aqui a apresentação em pó, barra, eu também tenho uma lista fixa de domínio. O que é que eu ganho com isso aqui? Eu ganho no processamento automatizado. Um computador lê muito mais fácil campos com a lista fixa de domínio e, portanto, processa análise de risco automatizada sem precisar de um ser humano tendo que ter que intervir, do que eu trazer a informação solta com texto que numa DI eu abrevio, na outra eu coloco um ponto, um traço, e apresenta muitos desafios. O projeto, eu falei, começou em 2014, há 11 anos atrás, né? Hoje em dia,
nós temos já o chat GPT aí, as IAs. Estamos com o microfone aberto de novo aí. Então, hoje em dia, talvez o desenvolvimento do portal levasse a treinar a interpretação, né, desse texto para quebrar nisso. Mas não tínhamos essa ferramenta, uma ferramenta muito recente, né? A inteligência artificial não está ampla ainda, não temos no portal o chat GPT com toda a sua capacidade de processamento, temos alguns tipos de inteligência lá, mas, né, em tecnologias pouco mais de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, é uma das inovações que nós pretendemos ver no futuro, talvez mais uns 5 anos, seja um amplo uso de uma análise de um campo texto aí, do que restou aí de campos texto, ou de documentos digitalizados, né? Trazendo e facilitando o nosso trabalho. Mas hoje nós temos aqui esse catálogo de produtos. Esses atributos não são usados somente no catálogo, que eu falei para vocês, é preenchido para o ano todo, né? Antes da operação ocorrer, mas para diversas operações. Mas na própria operação em si, quando chega a mercadoria no Brasil, nós podemos usar esses atributos na do INPE. Então, nós podemos chegar na do INPE e pedir um teor de um componente químico, nós podemos pedir um prazo em dias de uma admissão temporária, nós podemos pedir campos antes, informações antes que estavam no campo texto, elas passam, ou então até, no caso de prazo em dias, estaria ali num contrato anexado, eles passam a virar um campo de fácil processamento pelo sistema. Então, essa daqui é uma das grandes inovações que nós estamos ganhando com o novo processo. Bom, então aqui eu já falei um pouco sobre o controle administrativo, que são os anuentes. Isso aqui se quebrou em diversas etapas, justamente para acabar com aquele negócio da LI, pedir análise por um ser humano. Então, temos a área, só o monitoramento, só o anuente que só quer conhecer da informação. Ele pediu um LI, não fazia nada com aquele, ele apertava um deferir 100% das vezes, ele só queria informação. Ele só queria quantas operações aconteciam com aquele tipo de mercadoria ou com aquelas empresas. Nós estamos, então, dando a opção deles receberem informação, compartilhando com eles a informação para que eles não precisem burocratizar, né, implantar ele uma licença. É claro, tudo com base na competência por lei dada a esses órgãos, né? A licença flex, já falei, muitas operações. A inspeção física é o que restou. Operação a operação, um licenciamento residual. E a inspeção física é uma separação da LI, que se começa antes da atracação, antes da envio do produto, para aqueles 4, 6 órgãos que eu falei. Ele conclui aqui, nós estamos trazendo para dentro da do INPE essa fase chamada de inspeção física, né? Rapidamente sobre o pagamento centralizado, eu vou voltar depois sobre a parte lá do PCC, da inspeção física. Nós temos uma melhoria da tecnologia, nós já temos aqui os tributos federais, aqui bem na caixinha de dentro, aqui já incorporados. Estamos estendendo aqui, junto com os estados, trabalhando muito fortemente em parceria com a Cefaz para trazer essa questão dos pagamentos de tributos estaduais também, pelo menos o compartilhamento do que eles recebem lá conosco aqui. Já estamos com as taxas dos órgãos anuentes incorporadas, a Anvisa já está pagando por dentro do portal. E quem sabe no futuro a gente consegue trazer para o importador, para a empresa, um centro de custo, um conhecimento ali de todos os gastos que ele tem com aquela operação, não cobrando através do PCCE, mas conhecendo das demais taxas privadas que são cobradas naquele processo, fazendo com que o importador ele tenha um controle muito mais efetivo da logística e do custeio da importação dele. Isso aqui é só um desejo, mas seria interessante. E também, com a questão do EA, das empresas de baixo risco, nós temos a oportunidade de alterar a legislação hoje, tirando do pagamento antecipado, tirando do pagamento antecipado, levando para um pagamento diferido. Então, pegando várias operações aqui num certo mês, então agora no mês de abril essa empresa faz 5, 6, 7 operações, e ele recolhe no mês seguinte. Então, imagine a questão de fluxo de caixa, como isso beneficia os importadores, né? Sobre o canal único, então, nós acabamos com o conceito de que o mapa deu vermelho, a receita deu amarelo, e nós estamos, então, pelas colunas aqui são os órgãos,
tá? E para cada operação, nós fazemos aqui uma combinação. O GR da Receita não quer ver, o GR da Anvisa não quer ver, o mapa que deu vermelho. Então, o canal final vai ser vermelho. Esse canal vale para todos os órgãos envolvidos. Estou falando aqui de operações em que na chegada da mercadoria, do registro da declaração do INPE, o sistema, né, tratamento administrativo, módulo TA, ele olha as NCMs que são declaradas ali nos itens da declaração e vê se elas têm ou não órgão anuente, têm ou não tratamento administrativo. Então, aqui são casos de exemplo de 5 declarações que sim, têm itens de interesse tanto da Anvisa quanto interesse do mapa. E aí eu introduzo esse conceito de que o mapa não quer ver essa segunda declaração, deu verde para ele, apesar de ter um produto de interesse dele, o gerenciamento de risco dele não quer olhar, pode passar direto. A Anvisa quer confirmar ali uma documentação, de repente um registro do Ministério da Saúde, e a Receita quer olhar a carga, quer abrir a carga. Então, com isso, nós conseguimos combinar e fica transparente para o importador, não só que a carga dele vai ser parada nesses casos que são vermelhos, e no terceiro caso aqui não vai ser parada, só vai ser uma análise documental, mas a carga não vai ser examinada, mas não só fica claro para ele as cargas que serão abertas, como fica também claro para ele o papel de trabalho de cada órgão, porque nós mostramos no cabeçalho do INPE quais os órgãos que vão atuar na declaração dele e que tipo de atuação o órgão irá fazer, se é análise documental e física, ou se aquele órgão dispensou, ele não quer olhar, apesar de estar elencado, ele não quer olhar aquela mercadoria. Então, isso dá uma visibilidade, dá uma segurança para o importador acompanhar o processo todo, né, de embaraço. É uma brincadeira que a gente faz assim, fica parecendo, para de dizer assim que a Receita Federal parou a carga, né? Está na mão do órgão. Inclusive, nós conseguimos, naquele processo ali, dizer em que fase está. Se o órgão já começou a trabalhar, se ele já concluiu a parte dele, se está com exigência. Então, essa transparência para o importador ela aumentou bastante. Com relação ao fluxo, nós trazemos aqui a questão do registro antes da atracação, né? Então, nós temos aqui o manifesto, a escala sendo colocada, naquela escala, ali os manifestos que irão ser registrados para aquela escala, e a do INPE, ela não será obrigada, é escolha do importador, ela poderá ser registrada antes da atracação. Ele pode escolher registrado depois da atracação. Então, não é a Receita obrigando para um lado ou para o outro, determinando que todas as operações serão sobre águas. Isso vai ser a escolha do importador e geralmente tem muito a ver com fluxo de caixa. Como as operações hoje são com pagamento no registro, né, o débito em conta dos impostos federais no registro da declaração, o importador ele faz essa avaliação se ele quer rapidamente retirar a mercadoria, porque ele tem um dinheiro para registrar, para pagar aqueles tributos, ou se ele quer guardar a atracação uma semana, 10 dias depois, porque ele tem um dinheiro a receber, e quando ele receber semana que vem esse dinheiro, ele já vai ajudar ali no fluxo de caixa do pagamento dos impostos. E também ampliamos, hoje, o despacho sobre águas, a chamada DSA, ela já está disponível para as empresas OEA, nós estamos abrindo para as demais empresas, né? Hoje está permitida para as empresas não OEA com habilitação ilimitada, né? Lembrando, nós temos 3 níveis de habilitação ali, até $100 mil por semestre, até $300 mil por semestre, e as ilimitadas. Então, hoje, elas estão abertas para as empresas que já têm o radar, né, de não OEA ilimitado. No caso do OEA, a empresa que é OEA, nós informamos o canal quase que imediatamente, né, algumas horas depois do registro da declaração. No caso da empresa não OEA, nós aguardamos a atracação para, no momento da atracação, publicar o canal. Né? Então, temos 2 formas, dependendo do tipo da empresa. Não, a gente revela o canal, estamos trazendo esse termo agora para o processo, a revelação do canal ele é antes da atracação, se for não OEA, ou ele é no momento que o operador portuário registra ali a descarga, nós temos, então, a publicação do canal.
quase terminando aqui a parte de conceitos. Já trouxemos o novo CCT aéreo, substituindo o antigo Mantra, já está em operação desde 2023 para a DI e desde o ano passado para as do INPS. Estamos evoluindo esse controle na do INPE, sempre, né? Então a evolução é sempre constante. Temos uma fila enorme de novas funcionalidades a trazer no CCT aéreo. No CCT rodoviário já está em desenvolvimento. A perspectiva era entregar agora em julho, mas por causa do momento conjuntural da Receita Federal, aí nós temos um atraso potencial que de 1 mês, 2 meses, não temos ainda visibilidade de quanto será esse atraso, mas ele está sendo desenvolvido, pelo menos a primeira etapa, então já teremos no segundo semestre operações de do INPE pelo modal rodoviário, né? Todo com conceito de informação antecipada, uso de GR intensivo, uso de API pelos recintos que operam nas fronteiras terrestres, né? E já passando aqui pelo CINTIA, que é o Sistema de Trânsito Internacional, com os países aí do ATIT, que é Mercosul, Chile, Peru, são os países com que nós temos aí o trânsito muito forte, então nós estamos já integrando com o CINTIA. E com relação aqui a um pouco do futuro, nós tínhamos aí um marco até 2025 de promover o desligamento completo da DI. Esses percentuais aqui representam quantidade de operações que nós conseguimos acomodar de DI na do INPE. Então, nós estamos aí com 85% dos tipos de operações que são feitas já podem ser feitas por do INPE. Não é a quantidade que é feita todo dia, é a quantidade de possibilidades. E temos a vontade de chegar até 100% dos tipos de operação no final de 2025. Aqui está como dezembro de 2024, mas adiamos para dezembro de 2025, para trazer a parte de Zona Franca, meios próprios, em mãos, declaração, despacho antecipado, né, descarga direta, até o fim do ano. E com isso, nós conseguimos acomodar todo tipo de operação que a DI faz na do INPE para poder promover o desligamento da DI, desligamento de novas operações, né? Das antigas ficará aí a DI aberta por mais 5 anos para retificação, para consulta, né? Das operações do passado. Por que isso? Primeiro, porque a DI custa aos cofres públicos, né? A LI com DI custa 1 milhão por mês de custeio. Desculpe, 10 milhões por mês de custeio. É um sistema muito caro de gestão. E ele usa mainframe, ele usa um sistema de hardware muito caro, muito pesado, né? E principalmente por causa da reforma tributária. A reforma tributária ela tá com início da adoção aí em 2026 e de novo aí o áudio vazando. E está com a adoção inicial em 2026 com aquela alíquota teste, que é a alíquota de 0,9% de CBS, que é o PIS e COFINS, né? E 0,1% de IBS, que é o ICMS. E isso vai rodar ao longo de 2026. E a DI será muito sofrida acomodar débito em conta de CBS e IBS na tecnologia que nós temos da DI. Então, assim, a gente não quer gastar dinheiro evoluindo a DI mais, quer focar todo o dinheiro que nós conseguimos para o desenvolvimento da do INPE. A equipe que fazia a DI é a equipe que está hoje fazendo a do INPE, a equipe de desenvolvedores do CERP. Então, não faz sentido parar o desenvolvimento da do INPE para adaptar a DI para CBS e IBS e logo em seguida desligar. Então, assim, nossa grande luta esse ano é conseguir chegar no fim do ano e dizer nós conseguimos parar as operações com DI, de modo que entra 2026 com reforma tributária, com o início da reforma tributária já 100% do INPE. E aí, 2026 para frente, nós, então, aproveitamos e evoluímos o CCT aquaviário, né? Tirando do carga e do mercante, ou modernizando o carga e o mercante em cima do CCT que já foi criado para o aéreo e para o rodoviário, e trazendo também a parte das remessas postais e remessas expressas para dentro do portal, né? Trazendo lá da DIR, né, da Declaração de Importação e Remessa, para dentro das operações por dentro do portal. Talvez com do INPE, talvez com outro tipo de operação,
mas de qualquer forma sendo tratada dentro do portal, né? Eu tenho uma foto aqui, peço desculpas, mal tirada, que não atualizei ainda. Então, até o fim deste ano, nós já temos operações com marítimo. Já estamos entrando aqui nas operações com aéreo e nas operações com anuência. É separado aqui, não é aéreo com anuência. As operações aéreas com esse anuência e as operações todas marítimo e aéreo com esse anuência. Então, já estamos entrando nessa segunda fase aqui. E no final do ano, nós temos esse desafio de implantar o terrestre e a Zona Franca de Manaus. Com relação ao licenciamento, nós já temos alguns órgãos anuentes que já estão aptos a utilizar do INPE. Hoje foi divulgado, ontem à noite, foi divulgado esse novo cronograma. Ele reordenou aqui a Agência Nacional de Petróleo, ele jogou para o fim. Essa é a grande mudança do que tinha sido divulgado antes. Por causa da descarga direta, ficou aqui para o fim. O MAP e Anvisa também está com a sua entrada mais tarde, porque é o órgão mais pesado que tem, os dois órgãos mais pesados que tem no tratamento da importação. Nós temos reuniões semanais com eles, a evolução deles está muito boa, mas ainda requer uma adaptação de equipes, treinamento, manualização e adaptação de TI. Então, eles ainda têm um bom caminho a cobrir, mas estão empolgados, estão chegando junto aqui do projeto. E hoje, então, já está liberada aqui a importação de anuência dos Correios, que é uma máquina de estampa lá, uma NCM pequena lá, mas os bens sensíveis, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que bens de controle, bens sensíveis são aqueles bens de duplo uso, né, que podem ser usados para guerra, então, todas as anuências do MCTI já estão disponíveis, a da Agência Nacional de Mineração também já estão disponíveis, Ministério da Defesa, que são... o Exército, ele anui armas, e o Ministério da Defesa equipamentos bélicos, né? Então, tanques, aqueles carros de uso militar. A Polícia Federal, que em geral é a questão de químicos que são usados nos entorpecentes, né? A DESEX em julho, a própria anuência aqui de cotas está para julho, junto com o Inmetro, né? Energia nuclear e CNPq mais para frente um pouquinho, e o Exército Ibama quase no fim. Isso aqui são as operações, como eu disse, as que acontecem em inspeção no porto, são essas aqui do MAP Anvisa. A Anvisa já declarou que ela não quer mais fazer LI, ela não vai criar o LPCO da Anvisa, aquela licença prévia ao embarque. Ela vai ter um LPCO lá para a questão de pagamento de taxas, mas ela, na verdade, ela vai trabalhar 100% dentro da do INPE. Então, a empresa que quer trazer um equipamento médico, um equipamento cosmético, um produto cosmético, as áreas lá que são da Anvisa, ela vai poder trazer, ela faz o registro para o Ministério da Saúde do produto, ela traz sem pedir autorização e chega aqui no porto, que a Anvisa vai fazer análise de risco e o direcionamento para a inspeção, se for o caso. Então, a Anvisa é uma dessas que comprou a modernização do processo de trabalho e deve simplificar bastante aí a atuação no comércio exterior. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o novo processo de importação. Passo aí para o Angelino, estou à disposição para dúvidas aí no final da nossa apresentação. Parabéns aí obrigado pela apresentação, esclarecedor de material. Nos trouxe aí uma visão geral do novo processo de importação, controle administrativo, fluxo, vantagens, desafios, né, em especial aí com a promulgação da reforma tributária e por fim, ainda nos brindou aí com material atualizado do cronograma do CCT aéreo e rodoviário. Muito obrigado aí. Conforme nosso cronograma, vamos deixar para o final, para o quadro final, a questão dos questionamentos que eventualmente possam aparecer. Então, portanto, segurem aí, pessoal. Vou pedir só um favor para a gente manter aqui o áudio fechado durante as apresentações. E passo agora a palavra ao presidente executivo da Arbitrar, Angelino Caputo, que vai expor aí um pouco mais sobre a do INPE, no ponto de vista mais agora de uma entidade privada, né, do setor privado, como estão as preparações dos players para lidar aí com tantas mudanças. Por favor, a palavra é sua, Caputo. Ok, deixa eu diminuir aqui para botar
Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Ainda não. Ainda não. Não. Eu não sei se os demais... Estou vendo sua imagem congelada, Caputo. Não sei se os demais... Imagem congelada? Para mim tá normal, mas não tá aparecendo na tela. Eu estou congelado ou não? Não, acho que é a minha conexão, Não. então, desculpa. Tá, então deixa eu... Só a projeção que a gente não está vendo ainda da apresentação. E agora? Agora foi. Deixa eu botar no modo apresentação. Estão vendo a apresentação? Sim. Tá, eu entrei no modo aqui que eu não estou vendo vocês mais, mas tudo bem. Não está no modo apresentação, Angelino. Não está? Agora sim. Agora eu saí, Milena. Espera aí. Modo apresentação. Só um pouquinho. Deixa eu parar aqui. Fazer a coisa bem feita. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Modo apresentação. Pronto. Bom, vamos lá. Eu vou contar. Vocês estão me ouvindo, né? Me ouvem? Sim. Tá. Sim. A ideia é contar essa mesma história que o Rodrigo contou, mas do ponto de vista aqui do referencial do setor privado. Com esse tanto de alterações anunciadas e tudo mais, a Arbitrar teve a seguinte preocupação: como é primeiro, que muita gente não sabia ainda por que estava acontecendo isso tudo, e depois como é que eu me preparo para esse novo cenário. Então a gente desenvolveu esse material, que já vou adiantar, não é para aprender agora o que vai acontecer, deixa eu decorar o fluxo aqui, pelo amor de Deus. É um material de consulta que é para ser usado na hora da verdade mesmo. Olha, estou tendo uma importação aqui agora com despacho antecipado, com outro regime aduaneiro, como é que eu sigo o que eu devo fazer com as cargas, né? Só lembrando, dando uma ré um pouquinho de tudo isso que o Rodrigo já falou, nós só estamos falando desse assunto aqui agora porque houve a criação no cenário mundial de um acordo mundial de facilitação do comércio, que foi tratado lá numa conferência da OMC em 2013, em Bali, que é o famoso Acordo de Bali, né? Com o objetivo de acelerar o fluxo mundial. Então, 162 países membros da OMC sentaram e falaram: gente, vamos fazer medidas para desburocratizar as fronteiras, para acelerar em até US$ 1 trilhão o fluxo do comércio mundial, e desenvolveram aquilo. O Brasil é um dos signatários desse acordo, né? Ele ratificou que ia participar, embora o acordo tenha se fechado em 2013. O Brasil só deu ok em 2016, e eram 47 medidas de facilitação do comércio. Só isso, né? O Brasil já fazia 42, beleza, só faltam 5. Uma delas é essa que nós estamos fazendo agora, é botar um guichê único governamental. Não é o Brasil que está fazendo, esses 162 países estão fazendo, cada um sua respectiva versão, que aqui a gente chama de portal único, dentro do qual está a do INPE, né? Como o Rodrigo mesmo já falou, o Brasil começou pelo novo processo de exportação, que era bem mais fácil, e a DUI foi instituída numa portaria lá em 2017 e virou obrigatória em 2018. E agora nós estamos na fase em que o novo processo de importação está sendo desenvolvido e refinado, e a do INPE vai se tornar obrigatória assim que esse cronograma acabar aí, e a depender também da greve da Receita Federal, que o Rodrigo não pode falar assim, ele tem que falar problemas conjunturais, mas a gente aqui do privado pode dizer que pode sofrer algum atraso com relação a isso. Deixa eu só fazer um negócio conceitual aqui, mostrar assim, o que efetivamente muda na nossa vida, né? Esse aqui é o antigo processo de importação. Como é que ele acontecia normalmente?
um importador tinha uma intenção de importar alguma coisa. Aí ele tinha que, primeira coisa, pedir uma licença. Então ele ia lá no órgão anuente pedir uma licença de importação. E esperava, às vezes, dias lá, um mês, para sair uma licença. Enquanto isso, ele não podia embarcar. Recebeu a licença, beleza. Ligava lá para o chinês, pode embarcar aí meu contêiner. O exportador lá do outro lado embarcava, o navio viajava, bacana. Quando a carga estava chegando no porto, por exemplo, 48 horas antes do navio chegar, estou falando aqui um exemplo marítimo, tá? O armador declarava lá o conhecimento de embarque, que é um resumo de todas as cargas que estão dentro. Aí o importador, caramba, minha carga está chegando no porto, né? Então ele escolhia lá o recinto para onde ele queria fazer o despacho aduaneiro, a carga chegava, desembarcava, viajava até o recinto alfandegado escolhido, e aí este recinto apertava um botão mágico chamado presença de carga. Eu falo botão mágico, na verdade, é uma interação com o sistema, né? Somente depois da presença de carga é que o importador fala, opa, minha carga que eu pedi a licença efetivamente chegou no país e está disponível para a liberação aduaneira. Então ele registrava a DI. Era pré-requisito para registrar a DI a presença de carga. E a presença de carga era pré-requisito da viagem física da carga, desde o desembarque até o recinto alfandegado escolhido. Registrada a declaração, os órgãos anuentes vinham e parametrizavam o canal da conferência aduaneira, que podia ser verde, vermelho ou amarelo, né? Se fosse vermelho, abria a carga. Verde, está liberada, desde que nesse processo todo ele pagasse os impostos, né? E amarelo, fiscalização só documental. O que os caras, olhando para isso aqui, perceberam? Tem dois gargalos feios nesse processo. A obtenção da licença, né? E aí Travou o áudio do Angelino, né? concebeu. Voltou. Opa, eu caí? Voltou. Eu caí, ó. Já voltou, Angelino. Fiquei muito tempo fora ou não? 3 segundos só. Ah, tá bom. Para minha tela aqui, não estou vendo mais a turma, estou vendo só a minha própria apresentação, mas vou continuar, tá? Milena, qualquer coisa, você me manda um zap dizendo que eu caí, o Toledo. Tá? O que o pessoal concebeu aqui? Nós vamos fazer um processo mais leve. Primeiro, nós vamos substituir aquele processo da licença por uma coisa mais evoluída que o Rodrigo já explicou, que é o LPCO. Licença flex, mais de uma licença, né? Então, a princípio, o importador já tem a licença no bolso. Quando ele tem intenção de importar, ele já manda embarcar. Ele não precisa mais pedir. Quando a carga está chegando, e tenha lá a informação do... Ixi, Mari. Peraí. Estou caído ou estou no ar? Tá no ar. Tá no ar? Ah, que a Milena mandou uma mensagem que eu tinha caído. Vocês estão vendo a apresentação? Volta nela, cara. Tá vendo o quadrinho de mais É, títulos aqui. Isso. Deixa eu voltar no... Vai, filho. Uhum. Voltar no modo apresentação. Quando o navio está chegando, vem aquele conhecimento de embarque, e aí não precisa mais da presença de carga em tese. O importador já pode registrar a do INPE sobre águas, que foi o que o Rodrigo aí falou também. Depende de quê? Depende da disponibilidade de dinheiro dele. Ó, já tenho dinheiro, porque ao registrar a declaração, ele tem que pagar os impostos, né? Os impostos federais, pelo menos. Ora, se a declaração já está registrada, os órgãos anuentes já podem parametrizar o canal. E aí, se cair no verde, nós temos o famoso despacho sobre águas. A carga já está liberada, mesmo antes dela ser desembarcada, né? Tem aquele negócio que o Rodrigo falou também, da divulgação do canal para quem é o EA, já sabe o canal sobre águas. Quem não é, sabe quando a carga desce. Acho que isso é uma coisa
temporária para incentivar mais gente a ser OEA, ok? Então, o processo é muito mais rápido, muito mais leve, a ponto de poder ter a permanência das cargas no porto, que um dia já foi de 20 e poucos dias, chegar até 2,7 dias, 3 dias, que é a expectativa da Receita. Ele já falou sobre o novo processo de importação, que tem um monte de módulos, né? Do nosso ponto de vista aqui, os amarelos são o que nós enxergamos aqui, os privados. A do INPE, a LISPCO, o CCT, o PCCE, que é o pagamento centralizado, e o catálogo de produtos. Lá para o Rodrigo, tem os módulos que só eles enxergam, o controle administrativo, a conferência aduaneira, o tratamento administrativo, o gerenciamento de risco, são módulos internos lá, ele já explorou isso, já explorou o cronograma, e este aqui era o cronograma divulgado no final do ano passado. O que eu mantive ele aqui? Para a gente ver como a gente agora começa a ficar um pouco assustado com relação ao problema conjuntural, vulgo greve, né? O marítimo terminaria aqui até julho. Todas as cargas seriam obrigatoriamente despachadas pela do INPE. Agora, elas já podem ser despachadas por do INPE, mas não está obrigatório, está seguindo aquele cronograma que o Rodrigo mostrou atualizado, né? Como é que começou isso? Começou lá em outubro, eu vou pular essa parte, porque nós já estamos apertados com o tempo, mas começou aqui no Rio de Janeiro, um teste piloto, e o teste rodou bem, e aí eles foram fazendo. E aqui que eu entro naquela parte que eu falei. O que a Arbitrar desenvolveu? Desenvolveu seis templates, 6 slides, que mostram o que acontece com a carga neste novo processo. Idealmente, esse desenho aqui, este desenho aqui é um desenho conceitual. Na vida real, vão acontecer alguns casos, algumas variações, e por isso que a gente se apropriou desse termo tecnológico do caso de uso, né? Conforme a decisão, acontece uma coisa, conforme a decisão diferente, acontece outra coisa. Este material não é para entender agora, não é para decorar, é para ser consultado. Eu vou explicar como é que consome este material. Aqui nós temos um código de cores, que também tem informação. O que é marrom é o armador, o que é verde é o importador, o que é azul é o operador portuário, no meu caso aqui, tá? O que é lilás é o depositário, às vezes é o próprio operador, tá? Ele pode, no caso do Porto de Santos, por exemplo, um terminal que é o operador portuário e também tem a área alfandegada dele. E o que é cinza aqui é o portal, tá? Então vamos neste caso aqui. Houve um registro antecipado da do INPE por vontade exclusiva do importador. O navio estava chegando aqui, registrou o manifesto lá no mercante, e o importador, que é o verdinho, correu lá e registrou a do INPE, ok? O sistema vinculou a do INPE lá nos estoques e tal, e aí acontece um monte de coisa em paralelo. Enquanto o operador está desembarcando a carga e obtendo um número, ou já se preparando para isso, os fiscais lá dos órgãos anuentes já estão parametrizando o canal para a conferência, ok? Se o importador for OEA, ele recebe antecipadamente a informação do canal. Ó, sua carga caiu no verde aqui, ou caiu no amarelo, tal. A carga caiu no verde? Se caiu no verde, o depositário, que neste caso aqui provavelmente é o próprio operador, recepciona a carga lá no CCT, vincula no estoque, aperta os botões lá para que a carga seja desembaraçada, e aí entra aqui a carga do importador, cumprir os requisitos da entrega da carga, que está na IN 680, né? Faz lá aqueles procedimentos finais, que não vem ao caso dizer aqui, e recebe a carga, certo? Se não caiu no verde, aí a carga vai para o recinto, o recinto recepciona a carga lá no CCT, tem a presença de carga aqui, provavelmente, ocorre a conferência, faz o que tem que ser feito e faz os mesmos procedimentos aqui. Aqui nós botamos que existe o pagamento dos tributos ao longo do processo, mas, na verdade, os tributos federais são obrigatoriamente pagos aqui na do INPE. Aqui é que tem taxas, ICMS, impostos estaduais, então pode ser concluído até o final do processo. Então, imagina o seguinte, se você é uma área alfandegada e o seu cliente optou por fazer um registro antecipado da importação, é isso que vai acontecer com a carga
ao longo do processo. Se ele não fez esse registro antecipado, se ele resolveu fazer depois, tipo este caso aqui, aí o fluxo a seguir é este. Então, deixa eu voltar para o outro lado. Tem algumas observações aqui. Quando nós começamos a conversar com a Receita Federal, mesmo ele tendo feito o registro da DUIMP sobre águas, de repente ele quer levar a carga para uma outra área diferente do terminal de descarga. Ele queria levar, por exemplo, um terminal reto portuário. E estava tudo bem, tá? Olha, acho que pode, tal. Mas hoje em dia, por limitações, algumas até conceituais e de sistemas, isso não será possível. Se ele fez o registro antecipado, obrigatoriamente ele tem que fazer o despacho aduaneiro no terminal portuário onde a carga foi desembarcada. Isso pode mudar, tá? Mas hoje, por enquanto, está nessa situação. Então, por exemplo, você tem um cliente importador que está com pressa de pegar a carga e está querendo registrar a DUIMP antecipada. Mas ele também está falando que ele não quer que a carga fique lá no operador portuário ou no operador aeroportuário, lá no TECA, né? Porque ele está com medo de cair no vermelho. Então, você peça, por favor, não registre antecipado. Porque se ele registrou, já era, tá? Isso é uma orientação offside, assim, fora do processo, fora do fluxo. É uma questão de limitação do sistema, tá? Registrou antecipado, a carga obrigatoriamente vai ter que ser despachada no recinto de descarga. Este é um caso de uso. Outro caso de uso, que é uma variação daquele anterior, ele fez antecipado, mas ele não é OEA. A única coisa é que essa caixinha mudou para cá, ele só vai saber do canal dele depois que a carga for desembarcada. Outro caso. Eu fiz antecipado, mas a carga vai sofrer transbordo e baldeio. Ela vai descer num porto, vai reembarcar para outro porto, né? Então, ele registra do INPE aqui, tem a vinculação, desembarque, só que ele recebe o canal, mas a carga é reembarcada para outro porto. Não vou dar muita importância nesse, deixa eu gastar um pouquinho mais de tempo nesse aqui, só para a gente continuar aprendendo como é que ele é. Ele vai fazer o registro da DUIMP após a chegada da carga. Ele não quer pagar o imposto agora, por exemplo, tá? Como é que vai acontecer? Embora seja possível ele registrar sobre águas, ele não quis, tá? Então, o armador está chegando no porto, ele registra o manifesto, ele escolhe o recinto onde ele quer levar a carga dele, e aí, enquanto isso, o operador está desembarcando a carga e ele entrega a carga para o recinto que o importador escolheu. Faz a DTC em outros portos, no caso do setor portuário, setor marítimo. Em Santos, ele faz o DTE da Arbitral lá, o recinto puxa a carga, o depositário, está vendo que é o roxo, e dá a presença de carga, a boa e velha presença de carga, tá? Aí tem uma pergunta aqui, tem carga LCL, esse container é de um cara só, de mais de um importador? Se for LCL, entra numa complicação aqui que eu não vou falar agora, tá? Se não for de um importador só, aí o importador vai ficar lá esperando a hora que for mais conveniente para ele para registrar a DUIMP. Ou seja, na hora que ele tiver o dinheiro para pagar o imposto, provavelmente, tá? Na hora que ele registrar, aí os órgãos anuentes podem parametrizar o canal, certo? Ele recebe a informação do canal, se caiu no verde, a carga está desembaraçada, acaba de pagar os impostos que faltam aqui e cumpre os processos para receber a carga. Se não caiu, faz lá os procedimentos de conferência, etc, etc, até um dia que a carga esteja desembaraçada. Então, imagina o seguinte, eu sou um recinto alfandegado e eu sei que o meu cliente não vai registrar a DUIMP. Então, eu jogo fora todos os outros fluxos e sigo esse. Esse é o que me permite acompanhar tudo que vai acontecer com a carga. Não, se o meu cliente resolveu registrar antecipadamente, a minha folhinha não é essa, é aquela primeira que eu já fiz. E assim por diante. Então, aqui temos o registro da DUIMP após a chegada e ele quer fazer DTA para outra jurisdição. É esse o fluxo que tem que seguir, tá? A carga chega, desembaraça, dá presença, aí vai para o recinto da outra jurisdição, viaja, etc, etc. Eu não vou passar o fluxo aqui, porque nós estamos com o tempo apertado, mas, seguindo a legenda aqui, o que acontece, você consegue saber se este é a sua situação. Por isso que esse material é para referência. Olha aqui que interessante. O cara vai fazer entrepostagem aduaneira. É um outro caso de uso. A carga chega, tem uma DUIMP de admissão e tem uma segunda DUIMP de consumo.
Porque entreposto é o quê? Eu recebo a carga, mas ela fica armazenada no país até 1 ano sem pagar os impostos. Tem um fluxo aqui que me explica como é que isso funciona, a primeira do INPE, e à medida que eu vou consumindo aquela carta, eu vou fazendo repetidas do INPE de consumo. Pode ter uma fiscalização aqui na chegada e ser suficiente, pode ser que o órgão anuente queira fazer fiscalizações ao longo do consumo, para ver se a data de validade está vencida, sei lá o que. É possível isso. Provavelmente não vai acontecer, tá? A paramentização do canal deve ser só na admissão, mas o sistema, o processo permite que ocorra isso também. Então, este é um fluxo a ser seguido, neste caso de uso, e o pagamento do imposto aqui, neste caso, só faz sentido a partir do INPE de consumo. E assim por diante, né? Ele quer fazer o entreposto, mas ele quer fazer a transferência para um recinto da mesma jurisdição. Ele quer fazer o entreposto, mas ele quer fazer DTA. E aí, conforme a complicação, você vai consumindo esses fluxogramas aqui e vai tendo consciência do novo processo na prática, né? Na prática. Deixa eu parar aqui minha. Deixa eu voltar aqui. Parar de compartilhar. Eu corri, Rômulo. Corri porque eu poderia ter ficado aqui bem mais tempo explicando o fluxo um por um, mas em benefício do nosso tempo aqui, que já está completando 1 hora, né? E também para dar chance de ter perguntas, até aproveitando a presença do Rodrigo Salles aí, eu vou terminar por aqui essa minha parte, tá? Rômulo? Opa, maravilha. Angelino, muito obrigado, tá, pelos esclarecimentos, excelente apresentação. Só para dizer o seguinte, essa apresentação eu vou mandar para a Marcela, tá? A apresentação inteira, para quem quiser ver com calma depois. E os casos de uso em si estão disponíveis para download lá na página da Arbitrar na internet, arbitrar.org.br. E a qualquer momento, Marcelo, que alguém tiver uma dúvida, estou vendo seu fluxo aqui, não estou entendendo o negócio, nós também estamos aqui à disposição para esclarecer e para enriquecer aí o entendimento sobre esse processo, tá bom? É justamente isso, para você colocar até o site aqui no chat da Arbitra, para o pessoal fazer o download, e dizer que estamos ansiosos pelo fluxograma, pelos casos de uso do modal aéreo. Estamos ansiosos por eles também, Caputo. Mas muito obrigada, acho que foi muito ilustrativo, eu já tinha visto os slides antes. E, Romulo, fica à vontade para conduzir agora as perguntas.